que é Apocalipse capítulo 5. E agora, se você puder, por gentileza, ficar em pé sim, um minutinho. Eu quero ler Apocalipse capítulo 5. Enquanto você abre, o título da mensagem é Perfeitos em Cristo. Alguém pode falar isso só antes, enquanto você procura? 1, 2, 3. Perfeitos em Cristo. Essa noite, antes de nós continuarmos o trabalho do restante do ano, mais uma vez, igreja, as estações são para a gente parar um pouquinho, tá? Eu quero que você realmente tenha essa sensação de que o ano está começando de novo. Julho é o novo começo do ano. Julho é a segunda metade do ano. Hoje é o primeiro domingo da segunda metade do ano. Você precisa ter essa ideia, essa noção de fases, de estações. Porque hoje nós viemos ao culto, terça tem culto, quarta tem culto, sexta-feira tem jejum. E nós estamos buscando o aperfeiçoamento cada vez que a gente vem à casa de Deus. Só que hoje o Senhor quer dizer para nós que nós já somos perfeitos em Cristo. Mesmo que nós vamos jejuar sexta-feira, nós vamos continuar buscando, mas nós já somos perfeitos em Cristo. E eu vou te mostrar por quê. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus está falando de você. Deus está falando de você. Ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Antes de sentar, eu queria fazer uma oração com você, onde você diga para Deus assim: eu sou rei e sacerdote. Senhor, eu abençoo agora os reis e os sacerdotes. Senhor, tira de nós toda a inferioridade essa noite, todo sentimento de insegurança, porque nós somos reis e sacerdotes. Nós já estamos completos em Cristo. Eu declaro que essa palavra essa noite vem quebrar toda a inferioridade, vem quebrar todo o sentimento de incapacidade, de indignidade, vem arrebentar toda a humilhação do inimigo em nossa cabeça. Eu quero declarar que nós não vamos concordar com o inimigo, nós vamos concordar com a palavra de Deus. Ela diz que nós somos perfeitos em Cristo. Alguém declara antes de sentar: eu sou perfeito em Cristo. Diga assim: no estado que eu estou, eu já sou perfeito em Cristo. Então eu te abençoo com essa palavra. Recebe ela e pode sentar-se, por favor. Obrigado. Então deixa eu compartilhar com você. Em primeiro lugar, eu queria falar algo que Deus soprou no meu espírito a respeito de Jesus. E eu quero ler vários versículos nessa mensagem. O primeiro deles é 2 Coríntios 8, 9. E se você puder, por favor, caminha comigo nos versículos. Eu queria que você realmente aprendesse a usar a Bíblia na igreja, você não ficar só olhando o pregador, você tem que fazer alguma coisa, você tem que participar, você tem que folhear a Bíblia, você tem que, fazer o seu culto um pouco mais ativo. 2 Coríntios 8, 9. Eu não sei se está marcado na sua Bíblia esse versículo, mas na minha ele está marcado, ele está riscado, porque ele é muito importante. E ele diz assim, 2 Coríntios 8, 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha só, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Para um minutinho aqui, daqui a pouco você vai abrir no outro texto, mas deixa aí. Eu quero dizer uma palavra forte, se prepara porque eu vou dizer. Que Jesus veio à terra para perder. Jesus veio à terra para se empobrecer. Jesus veio à terra para perder. Se ele não tivesse perdido, nós não teríamos ganhado. Jesus veio à terra para perder, para que quem tinha perdido ou quem nunca teve nada pudesse ter alguma coisa.
Isso era eu e você, completamente pobres, completamente sem direito a nada. Jesus, que tinha tudo, que era Deus e que tinha toda a riqueza da glória no céu, ele perdeu tudo isso ao descer à terra. Ele veio e perdeu para que eu e você pudéssemos ter. Olhe para mim um minutinho. A mensagem de hoje vai exigir um pouco de concentração, embora é uma mensagem rápida, mas é uma mensagem que tem um objetivo muito claro: destruir em nós a inferioridade e a insegurança. Alguém ouviu a pregação de manhã, hoje? Alguém ouviu? Então, deixa eu explicar a visão que o pastor americano teve, que eu contei no culto de manhã. Pelo menos essa visão eu preciso explicar para você entender a mensagem. Ele estava na frente de uma escola nessa visão e via os jovens com os problemas de drogas e prostituição, e ele via os demônios sobre os jovens, e ele começava a orar, repreendendo aqueles espíritos, e eles iam embora. Eles caíam, mas eles levantavam de novo. Eles voltavam. E ele não estava entendendo por que ele repreendia aqueles espíritos nos jovens e eles voltavam. Aí ele percebeu que tinha 2 chifres muito grandes assim do lado da escola. Um saiu de um lado assim da escola, o outro saiu do outro lado da escola. E eram 2 espíritos, eram potestades que estavam alimentando os espíritos pequenos, das drogas, da prostituição, da inferioridade, de tudo que os jovens passam, tristeza, morte, essas coisas todas. E ele não sabia o nome dos espíritos, então ele começou a orar. E ele falou que orou meia hora e Deus não deu discernimento para ele sobre que espíritos eram aqueles espíritos principais, porque ele via as perninhas dos outros demônios pregadas naquele espírito, e Deus estava dizendo para ele: eles se alimentam desses 2 espíritos. Se não derrubar esses 2 espíritos principais, não adianta lutar contra os outros. E ele continuou em oração, 40 minutos e 50 minutos. Ele falou que dentro de 1 hora de oração, Deus começou a mostrar as raízes daqueles 2 espíritos grandes. E ele viu o nome deles. Sabe qual era o nome dos 2 espíritos grandes que alimentavam os outros? Um se chamava insegurança e o outro inferioridade. E eram esses os espíritos que estavam alimentando todos os outros espíritos que atacavam os jovens. Agora eu queria que você perguntasse nessa noite. Não estou pregando só para jovens, eu estou pregando para a igreja toda. Quem de nós aqui, não precisa levantar a mão, tá? Não tem insegurança? Quem de nós aqui não se sente inferior em alguma coisa? Quem de nós aqui não se sente incapaz em alguma coisa? Deixa eu dizer para você, esses 2 espíritos são a razão de alimentar todos os outros em nossa vida, porque nós não temos uma consciência profunda de que nós já somos perfeitos em Cristo. Há um sentimento de inferioridade, há um sentimento de insegurança. Apesar de Jesus estar em mim, eu não me sinto completo, eu não me sinto perfeito ainda, eu não me sinto que eu não cheguei, que eu não tenho ainda aquilo. Muitos de nós estão jejuando e orando para conseguir o que Deus já nos deu, porque a gente não tem a segurança de que já tem e não tem a certeza do lugar alto onde Jesus já nos colocou. Quem entendeu essa parte até agora? Então agora você vai entender por que é que eu estou dizendo que Jesus veio na terra para perder? Para que quem não tinha nada pudesse ter. Eu vou ler o versículo mais uma vez. Eu vou ler 2 Coríntios 9, 8. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, sendo rico, quando ele era rico? Quando ele estava no céu, glorificado eternamente. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre. A Bíblia está dizendo que Jesus se fez pobre. Ele perdeu, ele veio para perder. E aí a Bíblia termina dizendo: para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Então o que acontece é o seguinte, que a realidade mudou. Nós éramos pobres, miseráveis, inseguros e tínhamos todos os direitos do mundo para nos sentirmos inferiores. Repete comigo: eu tinha direito para me sentir totalmente inseguro e inferior. Eu tinha. Não tenho mais. O problema é que, apesar de não ter mais, continuamos sentindo. Porque a pessoa que se tornou inferioridade foi Jesus. A pessoa que se tornou inseguro foi Jesus. A pessoa que se tornou pobre, se tornou o que nós éramos, foi Jesus. Para que nós não tivéssemos mais esse sentimento de inferioridade que tem hoje, esse sentimento de incapacidade que tem hoje. Quem começou a entender a mensagem? Jesus se fez pobre, ele se fez o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que ele é. Quero te perguntar, você sente a segurança que Jesus tem?
Você sente a autoridade que Jesus tem em você? Você se sente digno como Jesus é? Você se sente glorioso como Jesus é? Eu sei que eu estou chocando você, porque você não sente essas coisas. No entanto, você é isso. Alguém diz comigo: eu sou perfeito em Cristo. Você não se sente perfeito. Só que hoje a mensagem tem um objetivo só: tirar você desse sentimento e colocar você no que a Bíblia diz que você é. Você é perfeito em Cristo. Jesus perdeu o céu, Ele deixou a sua glória, tá? Ele se tornou um perdedor, para eu e você nos tornarmos um ganhador. Come on. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 10, eu vou ler esse texto agora. 1 Pedro 2, 10, o apóstolo diz: vós que outrora nem erais povo. Tá entendendo que a gente não era, nem gente a gente não era, nem povo a gente era. 1 Pedro 2,10 diz: vocês nem eram povo, e agora sois o quê? Povo de Deus. Escuta, eu posso ter alguma insegurança em mim, sendo povo de Deus? Eu posso ter alguma inferioridade em mim, sendo povo de Deus? Mas antes eu podia ter? Antes eu podia ter? Claro, eu nem era povo, eu não era nada, eu tinha direito de me sentir inferior, inseguro, tanto que eu pudesse me sentir, porque eu não era nada, mas agora eu sou povo de Deus. Alguém diz: eu sou povo de Deus. Presta atenção, algum sentimento tem que mudar dentro da gente. Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque o diabo está ganhando a nossa confirmação de que nós não somos tão assim como Jesus está dizendo. Nós concordamos mais com o que o diabo diz. Nós não estamos prontos, nós não estamos preparados, nós não estamos lá ainda, nós não chegamos lá ainda. Alguém diz comigo assim: por favor. Não, desculpa, não era para falar o por favor. Era para falar o que eu vou dizer agora. É para falar: por favor, diga: eu já cheguei lá. Irmãos, olha para mim, olha para mim. Vocês são pessoas simples como eu. Vocês não são ricos, eu também não sou. Eu não sou famoso, vocês também não são. Ninguém anda por aí batendo palma para mim, abrindo porta de carro para mim entrar, nem para você. Você não é reconhecido por ninguém. Mas você já chegou lá. É que você não sabe que já chegou lá. Eu sei que você continua jejuando e orando para Deus te melhorar. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Não porque eu preciso que Jesus faça alguma coisa. Eu só continuo jejuando e orando e pedindo para eu poder alcançar o que Ele já fez. Eu já cheguei lá. Você já chegou lá. Eu posso provar que vocês já chegaram lá? Eu posso provar? Então nós vamos abrir em Hebreus agora. Porque eu nem estava lembrando desse texto e o Espírito Santo falou para mim: leva eles lá em Hebreus. Eu falei: tá bom, Espírito Santo, eu vou levar eles lá em Hebreus. Sabe onde? No capítulo 12. No capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Eu acabei de dizer para vocês: ninguém abre porta de carro para você, mas você já chegou lá. Você já chegou lá e não sabe. Patrícia, você já chegou lá. Carmen, você já chegou lá. Se você disser para mim: pastor, mas tem tanta coisa para ajeitar. Eu sei que tem, mas você já chegou lá. Você só vai ajeitar, Deus só vai ajeitar as coisas que ainda tem para ajeitar, porque você já chegou lá. Quem entendeu o que eu falei? Você só vai ter aquelas coisas consertadas na sua vida porque eu e você já chegamos lá. Então, Hebreus 12, 22 diz assim: mas tendes chegado. Eu queria perguntar se aqui está dizendo que a gente vai chegar, a gente está indo para lá, a gente está buscando chegar, ou se a gente já chegou. O que está dizendo o texto? Peraí, não é eu que estou falando que nós já chegamos. Tendes chegado. Aonde é que a Bíblia está dizendo que nós temos chegado? Come on.
Temos chegado ao Monte Sião, para começar. Sabe onde mais temos chegado? Que a gente nem sabe. Na cidade do Deus vivo. Come on. Aonde mais que a gente tem chegado? Na Jerusalém celeste. Peraí. Eu não sabia que eu já tinha chegado aqui nesse lugar. A Jerusalém celestial. Aonde mais que nós temos chegado? Aos milhares de... Come on, gente. Aos milhares de anjos. Quando eu leio esse texto aqui, eu falo, Senhor, por que eu não lembro disso? Por que eu não tenho essa consciência de que eu já cheguei aqui? Da tua palavra está dizendo, já tendes chegado ao Monte Sião, já tendes chegado à cidade do Deus vivo, já tendes chegado a Jerusalém celestial, já tendes chegado aos milhares de anjos. Aonde mais que nós temos chegado? A universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Você acha que isso é pouca coisa? Ei, onde é que nós temos chegado? Está aqui a palavra de Deus dizendo, chegamos a Deus, o juiz de todos, e chegamos aonde? Aos espíritos dos justos que ainda vão se aperfeiçoar. Peguei todos vocês, ninguém está lendo a Bíblia. O que está escrito aí? Ah, já estão Não, eu pensei que a gente ainda tinha que aperfeiçoar. Não, a versão que eu li não é a da Bíblia, é a do sentimento dos crentes. Eu li a versão que está no coração de muita gente, que é, eu continuo imperfeito, e como os crentes gostam de abrir a boca para dizer, eu sou cheio de falhas. Por que é que a gente gosta de enfatizar, olha para mim, por que é que a gente gosta de enfatizar o lado que Jesus está consertando e não enfatiza o lado que Jesus já fez? Por que é que a gente gosta de enfatizar aonde Jesus ainda está nos levando e não enfatiza onde nós já chegamos, onde Jesus já nos levou, onde Ele já nos colocou? Hoje nós temos que mudar um paradigma na cabeça. Alguém diz, por favor, eu já cheguei lá. Eu não sei se você marcou esse versículo na sua Bíblia, mas Hebreus 12, 22 para frente, está arriscado na minha Bíblia, eu vou ler de novo. Tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos. Tende chegado à universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos no céu. Tende chegado a Deus. Eu não quero saber quão imperfeito eu e você ainda estamos. Nós já chegamos a Deus, o juiz de todos. Ei, nós já chegamos ao Deus dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Alguém diz comigo, eu sou um justo do espírito aperfeiçoado. Alguém fala comigo, meu espírito é perfeito em Cristo. Come on, church, come on, church, come on, church, come on, church, come on, church. Meu espírito é perfeito em Cristo. A minha alma está com uns probleminhas aqui, outros probleminhas, mas o meu espírito é perfeito em Cristo. O meu espírito é perfeito em Cristo. Eu sei que Deus está fazendo um trabalho na minha alma, e ela fica agarradinha na coisa, fica com o pé preso lá, eu tenho que ficar puxando ela, ela não quer sair, mas o meu espírito está perfeito em Cristo. Come on. Tende chegado a Jesus, o mediador do novo pacto. Tende chegado ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Quantos lugares tem aí que nós já chegamos? Queridos, nós já chegamos lá e não sabemos. Tá? Eu queria que você soubesse que Jesus, Ele perdeu a riqueza e a honra e a dignidade quando Ele estava no céu para descer à terra. Jesus trocou o que era nosso para que nós tivéssemos o que era dele. Isso é verdade ou não é? Houve uma troca ou não houve? André, você pode vir aqui, por gentileza? Traz esse carrinho que está na sua mão aí, por favor. Esse carrinho representa toda a riqueza e dignidade que um ser humano pudesse ter, que, I'm sorry, você nunca teve. Você nasceu no pecado, você nasceu como homem, as mãos estão vazias, você não tem nada. Porém eu, Jesus, eu tenho tudo, ok? E eu decidi fazer uma troca com você. Você me dá a sua pobreza, eu te dou a minha riqueza.
Foi isso que a Bíblia está falando que ele fez ou não foi? Ele se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos? Foi isso ou não foi? Então eu queria perguntar uma coisa. Se houve a troca, se ele me deu a riqueza dele e eu recebi a riqueza dele, quem ficou pobre agora? E quem ficou rico agora? A troca aconteceu ou não aconteceu? Quem é rico aqui? Quem é rico nessa história? Quem enriqueceu nessa história? Quem se tornou grande nessa história? Quem foi exaltado nessa história? Jesus falou: vou mostrar para vocês como vocês são importantes para mim. Eu vou dar minha riqueza para vocês. Em João 17, Jesus diz: Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Come on, church. Para de ouvir o diabo dizendo: jejum mais, está ruim, olha só. Olha, não resolveu nada. Você tem que falar para o diabo assim: eu só estou jejuando para ele completar o que ele já fez, mas eu já estou perfeito. Eu só tenho indo ler a Bíblia para confirmar o que ele já fez em mim, mas ele já fez. A gente tem que enfatizar o que Jesus já fez e não o que nós ainda não chegamos lá. Eu sei que tem uma parte que não chegou lá ainda, que a gente não viu, mas só porque você não viu não quer dizer que não aconteceu ainda. Obrigado, brother. Eu queria falar com você uma coisa. Sabe aquela cruz que Jesus subiu nela? Sabe aquela cruz? Não era dele. Ei, como é que Jesus tomou o que era meu e me deu o que era dele? Aquela cruz não era de Jesus. Eu gosto da música que diz: a cruz do meio era minha. Por quê? Porque a da esquerda era do ladrão mesmo. A cruz estava certinha. A do outro lado também estava no dono certo. Mas a do meio não estava no dono certo. Alguém diz: a cruz do meio era minha. Come on. O que Jesus nos deu em troca daquela cruz? Colocou uma coroa na nossa cabeça, nos fez reis e sacerdotes. Você pode vir aqui? Fica aqui de frente para eles. Você não era nada. Sabe o que Jesus fez? Vou botar uma coroa na sua cabeça, vou fazer você uma rainha. Vou botar um manto sacerdotal sobre você, vou te fazer um sacerdote. Eu queria perguntar uma coisa: o que Jesus faz, acontece ou fica só assim tentando acontecer? Então o que ele fez, aconteceu? Ele botou a coroa na cabeça? Ele fez dela uma rainha? Ela se tornou rainha? Não, acho que não tornou não. Ele quis fazer ela uma rainha, mas no fundo ele não conseguiu. Ele conseguiu ou não conseguiu? Jesus fez de nós reis ou não? Ele conseguiu fazer o que ele planejou? Tem como a gente escapar de ser rei? Tem como a gente escapar de ser sacerdote? Então por que a gente não sente aquilo que ele fez em nós? Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém disse comigo assim: se Jesus me deu, eu tenho. Se Jesus me fez, eu sou. Isso não tem a ver comigo e com você, tem a ver com o que Jesus fez. Alright? Eu não estou perguntando se você sente que Jesus fez o que ele falou, porque muitos de nós não sentem. Você sente que tem uma coroa na sua cabeça? Você sente? Mas tem. E a razão que tem não é porque você sente, é porque Jesus fez. Eu quero te perguntar: alguém consegue desfazer o que Jesus faz? Ele botou uma coroa na sua cabeça? Ele fez você uma rainha? Tá, mas se o diabo chegar, não sei, rainha, coisa nenhuma, tem alguma coisa a ver? Ele chegar e falar? Mesmo se você concordar, quer saber, realmente, hoje eu não estou de rainha mesmo, hoje eu estou, e a coroa caiu da minha cabeça. Caiu da cabeça? Tem alguém que consegue desfazer o que Jesus faz? Come on. Come on. Come on, church. Ninguém consegue desfazer o que Jesus faz. Ele ficou sem a glória. Ele ficou sem a glória, porque ele deu a glória para nós. Ele virou para o Pai em João 17, você pode ler as minhas palavras: Pai, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Quem ficou com a glória? Come on. Você sente que você está com a glória? Mas você está com a glória. Alguém desfaz o que Jesus fez?
Então eu vou voltar para o texto que eu li, que é Apocalipse 5, versículo 9. Presta atenção o que o texto diz. Apocalipse 5, 9. Cantavam um cântico novo dizendo, cantavam para ele, para Jesus, tá? Lá no céu. Digno és, ó Cordeiro, de tomar o livro e abrir os selos. Por quê? Porque foste morto. Come on, church. Porque foste morto. E com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Antes de ler o verso 10, eu quero parar no versículo 9, porque Jesus comprou gente que não era nada, de toda tribo. Ele comprou gente que não era nada, que não tinha nome, de toda língua, gente que não era nada, que não tinha nome, de toda nação, gente que não pensava nem ser gente. Ele comprou de toda tribo, povo, língua e nação. Jesus comprou aquele povo que não valia nada. Jesus comprou que não era nada. Gente, Jesus comprou que não era nada. Jesus comprou que não valia nada. Jesus comprou que não tinha nada. Jesus comprou os pobres. Jesus comprou os miseráveis. Jesus comprou. Falou, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Dessa nação eu quero esse, dessa tribo eu quero esse. Todos esses aqui que não era nada, que não tinha nome, que não valia nada, eu morri e com meu sangue eu comprei para Deus. Todo esse povo que não tinha valor nenhum, que não era nada, que não era ninguém, eu comprei, está comprado, é meu, comprei. O que diz o verso 10? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Alguém diz assim, eu era nada, não tinha nome, não valia nada, pecador, inseguro, inferior. Bom, se você falar do seu passado, tudo isso está certo. Se você falar do meu passado, tudo isso está certo. Vou provar que o teu passado era ruim e o meu também. Vou provar. Efésios. Deixa que a gente vai voltar aqui, mas Efésios. Eu quero. Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente não era nada mesmo. Efésios capítulo 2. Versículo 11. Se quiser uma descrição deprimente, é essa aqui. Essa é uma descrição. Efésios capítulo 2, versículo 11. Nosso passado, o retrato do nosso passado. Se alguém quiser pregar uma mensagem, com esse título pode pregar. O retrato do nosso passado. Está em Efésios 2, 11 em diante. Diz assim, porquanto lembrai-vos que outrora, o que é outrora? Antes, no passado. Como que era o outrora? Vocês eram gentios na carne, tá? Chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamava circuncisão feita pela mão dos homens. Olha só, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, e sem Deus no mundo. Come on. A Bíblia descreve tão claramente o nosso passado. Vocês eram nada. Vocês não tinham nada. Vocês estavam separados de tudo. Só que a coisa não para aí. No versículo 13 diz, mas agora em Cristo. Come on. Aí mudou tudo. Em Cristo, os que estavam longe ficaram perto. Pelo sangue chegaste perto. E aí vai falando do nosso presente hoje. Eu quero voltar para Apocalipse 5:10, que diz assim, e ele fez esse povo que era nada, reis e sacerdotes. Eu quero enfatizar essa mensagem, minha mensagem está aqui, eu só vou tentar terminar agora. Deus nos fez reis e sacerdotes. Eu não sei quantos dias da semana você se sente rei e quantos dias você não se sente. Quantos dias você vê que é um sacerdote, quantos dias você não vê. Ou se no mês você não tem nenhum dia que você se sente rei. Eu não sei se você está sentindo o que Jesus fez você, mas Ele fez eu e você, reis e sacerdotes. Vou repetir, eu não sei quantos dias no mês você se sente rei, rainha, e age como tal. Eu não sei quantos dias no mês, no ano, esses 6 meses, quantos dias desses 6 meses você já se sentiu rei e sacerdote. Você se sentiu rainha, você se sentiu sacerdote de Deus, você sentiu essa autoridade. Nem sombra de insegurança, inferioridade não passou nem longe de você, porque naquele dia você era rei, você era um sacerdote, você era um rei.
Eu não sei se você estava... Eu vou repetir isso aqui até cair na sua cabeça. Quantos dias nesse ano você se sentiu rei, sacerdote? De tanto que você estava empolgado, que o diabo, quando te viu de longe, foi saindo pela esquina. Porque do jeito que ele viu, que você viu você... Sabe qual é o problema do diabo conosco? O jeito que a gente se vê. Se nós pudéssemos nos ver como Deus nos vê, e a gente enxergar isso, o diabo ia dizer: ih, caramba, descobriram, olha lá. Não tem como atacar. Porque ele tá no reino sacerdote, ele vai arrebentar comigo. Diga assim: o diabo perdeu o trono. E perdeu o sacerdócio. Quando ele olha para alguém que entendeu que é rei e sacerdote, que assume, não tem mais nada, não tem mais nada. Deus falou muito claro no meu espírito: quando você for em um lugar, e você chegar naquele lugar, não quero saber se é a casa de um irmão da igreja, se está visitando alguém, onde você chegar, você tem que esquecer que você chegou, e você tem que lembrar que chegou o rei e o sacerdote, porque depende muito mais de quem você é, de quem você sabe que você é, do que como você se sente. Sabe que quando a gente vai expulsar um espírito, ele dá trabalho, ou ele não quer sair? É porque quando alguém vai expulsar um espírito de alguém, um demônio, o demônio sente como você se sente. É só isso. O demônio sente como você se sente. Ele sabe quem você é, mas ele sabe também que você não sabe quem você é naquele momento. Então ele play com você. Porque ele sabe que está vindo um rei e um sacerdote, só que é um rei e um sacerdote que não sabe que é rei e sacerdote. Então você dá comandos inseguros, você dá comandos a partir de um sentimento de inferioridade, você dá comandos sem saber quem você é. E o diabo fala: você está mentindo, você é uma coisa, mas você está se sentindo como outra e está me dando comando. Eu não vou sair porque nem você sabe quem você é. Eu sei quem você é, eu sei que você é rei, eu sei que você é sacerdote, você tomou o meu sacerdócio, o meu reinado, você tomou o meu governo, eu perdi o trono e você ganhou, mas você não sabe quem você é. Então, como você está mentindo, porque você não sabe quem você é, eu não vou sair também. Come on, church. Quando eu vou visitar a casa de alguém, que eu saio da minha casa, que eu entro no meu carro, Deus fala para mim assim: você sabe quem está indo lá, né? Deus está falando comigo. Você está indo lá me representar. Quando você entrar naquela casa, que você pisar lá dentro, saiba que quem pisou lá foi eu. Eu pisei lá através de você. Você é o meu embaixador, você é o meu rei, você é o meu sacerdote. Eu não visito vocês como homem. Eu não vou na sua casa como amigo. Eu não sou seu amigo. Eu sou um representante de Deus. Quando eu entro na sua casa, eu trago a presença de Deus. Eu não saio da sua casa sem orar lá, porque eu não fui lá tomar café, eu fui lá orar. Eu fui lá colocar a minha presença dentro daquele lugar. Eu fui lá tomar aquele lugar, porque eu sei quem eu sou quando eu vou num lugar. Eu queria te perguntar: você sabe quem você é quando você vai num lugar? Ou você: Jesus, me ajuda, porque eu estou indo ali, porque você já está aquele sentimento assim, de tem misericórdia, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Me ajuda, Senhor, eu vou até chamar alguém para ir comigo, porque sei lá o que eu encontro aí. Essa atitude, de quem é essa atitude? De quem é essa atitude? De alguém que não sabe quem é, não sabe quem é rei, não sabe quem é sacerdote. Eu te pergunto: se você encontrar aquilo que você está com medo de encontrar lá, vai te respeitar? Come on, church. Ele nos fez reis e sacerdotes. Como eu estou orando para eu mesmo terminar a mensagem, me ajuda a orar e ler comigo Mateus 5,48. Mateus 5,48 diz assim: olha, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Alguém por acaso, algum dia, já achou meio estranho essa coisa de Jesus virar para mim e para você e dizer assim: seja perfeito, como Deus é perfeito? Alguém pode dizer assim: Senhor, o Senhor está querendo demais de mim, não está não? Ninguém nunca pensou nisso, não? Pois é, mas Jesus está, não é? Jesus está falando assim: seja perfeito, como perfeito é o seu Pai que está no céu. Aí você olha para você assim e fala: come on, Senhor, eu? Como? Jesus não está falando
do processo que você ainda vai alcançar. Ele está falando do que ele já fez em você. Ele está se referindo que ele já tornou você um rei e um sacerdote perfeito em Cristo. Então ele está dizendo, seja o que eu já fiz em você. Assuma o que eu já fiz em você. Nós somos perfeitos em Cristo. Agora vamos admitir a nossa perfeição em Filipenses 3, versículo 15. Aqui é para tomar posse da perfeição. Filipenses 3,15. Pelo que todos quantos somos perfeitos. Espera aí, o que Paulo está dizendo? Paulo está simplesmente do nada dizendo assim, todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual o sentimento? De que eu sou perfeito. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Tenhamos este sentimento. Eu quero parar aqui um minutinho e perguntar, qual o sentimento que a gente mais tem? De perfeição ou inadequação? De autoridade ou de incapacidade? De eu sou ou eu não cheguei lá ainda? Eu queria perguntar para a igreja e para mim, qual o terreno que a gente se sente mais seguro em afirmar? Eu ainda não cheguei lá ou ainda eu já cheguei lá? Você está entendendo como é difícil assumir o que a palavra de Deus está dizendo? Porque para nós é mais safe dizer, não, irmão, eu prefiro dizer que eu não cheguei lá ainda. Está contrariando a palavra. Porque a palavra está dizendo, você já chegou. E a palavra está dizendo, vocês que são perfeitos, quem que ele estava falando? Com 3 membros da igreja ou com todos os membros da igreja? Vocês que são perfeitos em Cristo, tenham esse sentimento. Qual o sentimento? O de inferioridade ou de perfeição? Mas eu te pergunto, nós temos o sentimento de perfeição ou nós temos mais o sentimento de inferioridade? Nós estamos tendo mais o sentimento da Bíblia ou não? Paulo está dizendo, tenham esse sentimento. Come on, church. Eu ia bater nisso a noite inteira. Sabe, tem que entrar em nosso espírito. Porque quando isso não entra em nosso espírito, o diabo senta do seu lado e fala com você. Como é mesmo que você está se sentindo? Você orou tanto essa semana, você está lendo a Bíblia, você está jejuando, mas depois de tudo isso aí que você já fez, como é mesmo que você ainda está se sentindo? Ah, come on, church. Essa armadilha é muito grande, essa armadilha aqui. A gente cai bonitinho nela, deslizando igual quiabo, assim, sem freio. Cai ou não cai? Porque a gente prefere a humildade, e aqui não é hora de ser humilde. Não é hora de ser humilde com o diabo. O diabo, ele joga com a nossa humildade. E aí, você vai ter coragem de declarar que é perfeito? Eu jamais. Quem declarar que sou perfeito? Eu jamais vou falar uma coisa dessas. E Deus, é isso mesmo, o diabo é isso mesmo. Você não é perfeito. E você nunca vai ser, tá? Você nunca vai chegar lá. O que ele está fazendo? Contrariando a palavra de Deus. Ele está contrariando a palavra de Deus. Ele está contrariando a palavra de Deus. Alguém disse comigo, repete as palavras de Paulo. E vós que tem... Diga assim, e todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Eu acho que você tinha que ir para o quarto de oração, ficar 10 horas lá. E todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Eu sou perfeito, eu tenho que ter esse sentimento. Eu sou perfeito em Cristo, eu tenho que ter esse sentimento. Eu sou perfeito em Cristo, eu tenho que ter esse sentimento. Eu já sou perfeito em Cristo, eu tenho que ter esse sentimento. Porque é mais difícil se livrar da inferioridade espiritual do que assumir o que a palavra de Deus está dizendo. Agora, vamos lá, assumir a perfeição de novo, em Colossenses 4,12. Eu só queria lembrar você que eu não escrevi nenhum texto desses aqui. Não é a Bíblia do pastor Daniel que você está lendo. Você está lendo a Bíblia de Jesus. Os textos que eu estou lendo aqui, eu não escrevi nenhum deles, nenhum. Eu só estou lendo eles. Eu só quero ter certeza que eu não estou com o texto errado, mas eu acho que eu estou. Está certo? É Colossenses 4,12?
Isso mesmo. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Jesus Cristo, que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos. Espera aí, como é que é? Para que permaneçais perfeitos. Então eu já estava perfeito, eu não sabia, eu só tenho que permanecer na perfeição. Gente. Eu não sei você, mas eu vou sair daqui hoje sabendo que eu sou perfeito. Sabe? Em Cristo eu sou perfeito. Aqui a mensagem não termina aí, ela tem um outro lado que eu vou completar ela, não fica preocupado não. Permaneçam nessa perfeição, seguros de toda a vontade de Deus. Vamos terminar com a perfeição? Tiago 1, versículo 4. Tiago 1, versículo 4. Eu e você precisamos prestar atenção nas palavras do texto bíblico. Eu e você temos que prestar atenção nas palavras do texto bíblico. Eu e você temos que prestar atenção nas palavras do texto bíblico. Eu e você não temos nenhuma outra coisa a não ser o que a Bíblia diz. Eu e você só temos o que a Bíblia diz. Nós não temos um sentimento, nós não temos um dinheiro em ouro guardado em algum lugar, nós só temos o que a Bíblia diz. Alguém diz, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do que a Bíblia diz. Tiago 1,4. A perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Eu gostei disso aqui. Não faltando em coisa alguma. Em nada deficientes. Gente, eu quero que a palavra de Deus entre em mim. Porque meus sentimentos não mudaram muito ainda. Para mim é mais fácil ainda eu me sentir incompleto. Eu me senti imperfeito, eu senti que eu não cheguei lá, eu senti que Deus não fez a obra em mim ainda, e alguém olha para mim, porque talvez alguém vai se identificar comigo, porque eu fiz o jejum das 40 horas, e eu fiz o jejum da semana anterior, e eu fiz o jejum, e eu estou orando, e eu estou jejuando, e eu estou clamando, e aí eu olho para mim, e digo assim, Senhor, eu jejuei tudo aquilo, eu não estou vendo ainda. Alguém comigo? Aí o Senhor assim, eu não ia fazer por causa do jejum, eu já fiz na cruz. Não era, eu já fiz na cruz, você já é perfeito para mim. Você não está vendo ainda agora, mas eu vou te mostrar o dia eu vou te mostrar um dia, você vai ver que eu já tinha feito. Você já era perfeito e não sabia. Você já era e não sabia. Você ficou tentando pagar no jejum, eu já tinha feito em você. É mais fácil você assumir, você anda mais rápido se você assumir o que eu já fiz, do que se você ficar tentando fabricar aquilo que já está pronto em você. O diabo nos diz que nós ainda não somos e que nós ainda não temos. O pior é que a gente concorda com ele, quer saber a verdade. Eu falei de novo aquela palavra que eu não queria falar. Aí o diabo, eu não te falei? Eu te falei que você não está liberto ainda. Eu te falei, você não está liberto ainda. Você tem que fazer mais um mês de jejum. Você não está liberto ainda. Fala para mim se a gente não compra o negócio na hora. Fala assim, Jesus já me libertou. Mas quando você fala de novo, o que você pensa? Não estou liberto ainda. Não estou liberto ainda. Vou tentar usar uma ilustração. Digamos que o governo americano chegasse para você, para nós aqui, imigrantes, e falasse assim, vocês que entraram aqui depois de tal época, passamos uma lei, assumimos, passou no Senado, passou em tudo quanto é lugar, que vocês agora estão todos legalizados. Todos legalizados, todos. Você entrou tal dia nos Estados Unidos, e tal dia, você viveu tantos anos aqui, passamos a lei, aprovamos em tudo quanto é tipo de congresso e de instância, está tudo aprovado, não tem mais republicano, não tem mais, ninguém está contra, já foi assinado, já entrou em vigor, entendeu o que eu falei? Só que o green card não chegou na casa de ninguém ainda, entendeu o que eu falei? Eu quero perguntar, nós somos legais ou não? Mas o green card não chegou.
Mas eu não cheguei no correio. Mas eu não posso provar. Eu não posso nem viajar porque não chegou ainda. Eu sou legal ou não? Eu já sou perfeito em Cristo ou não? Mas chegou a hora de eu ser coroado, de eu ser glorificado? Mas eu sou ou não? Sabe qual é o nosso problema? A gente vive entre o eu já sou e o ainda não. E a única vitória do diabo sobre nós é esse pequeno intervalo entre o que eu já sou e o que ainda não vi acontecer. Ele só ganha na minha cabeça por causa disso. Então, me ajuda a orar, eu estou orando para terminar, me ajuda. Nós olhamos para nós e por não ver a obra completamente visível, nós concordamos com o diabo. No momento em que nós concordamos com o diabo, que nós buscamos o que nós achamos que ainda não temos, preste atenção no que eu estou falando, nós perdemos o que já era nosso o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo. A irmã Lenita é uma irmã lourinha, uma senhora de idade lá de Chelsea. Ela chegou no culto umas 2 semanas atrás, não sei se eu vi a pastora já contar isso. Ela ia ajoelhar no culto, mas ela sentia uma dor na perna. Ela falou para o Senhor assim: Senhor, eu não vou ajoelhar não, porque eu estou com a perna doendo. Ela não ajoelhou. Aí quando a pastora Gel foi orar por ela, o Espírito, eu não estou lembrado agora direito como é que foi, mas o Espírito manifestou e falou: ela mentiu. Ela falou que não ia ajoelhar porque estava com dor, mas ela não estava com dor coisa nenhuma. Então quando ela concordou comigo, eu entrei. É tipo isso aqui. No momento em que a gente concorda que não tem, que a gente vai buscar o que ainda não tem, aí a gente perde o que a gente já tinha. O que não temos ainda é apenas a manifestação do que já temos e que já somos. Nós já temos e nós já somos, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Posso ler 2 versos com vocês? Colossenses 3:4. Se você não estava orando para eu terminar, ora mesmo, porque eu estou precisando de ajuda. Colossenses 3:4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Como é que é? Quando é que eu vou olhar para mim e ver a glória? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, antes de Cristo se manifestar, a minha glória não vai ser visível, mas ela já está lá. Oh, Jesus, me ajuda. Eu queria dizer, seria justo alguém sair por aí falando: eu ainda estou ilegal, quando o americano já passou a lei, já legalizou todo mundo, botou no jornal, na CNN, no Fox, em tudo, já anunciou para todo mundo. Aí a pessoa sair por aí falando: não, mas eu ainda estou ilegal. Seria justo falar isso? É o que a gente faz. Jesus já fez, já realizou, já nos glorificou, já nos justificou, já fez tudo. Aí a gente sai falando: eu estou orando para conseguir. Como assim? O que Jesus já fez. Agora vou ler 1 João 3:2. E 1 João 3:2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Somos, mas ainda não é manifesto. Eu já sou, apenas não se manifestou. Escuta, se eu já sou ou não sou? Tá, mas ainda não manifestou, right? Eu tenho 2 opções. Ou eu concordo com o que eu sou e saio falando que eu sou, ou eu pego o lado de não manifestou ainda e diz: não, mas não aconteceu ainda, eu não estou vendo, e eu não estou sentindo. E qual dos 2 lados você vai ficar? No eu sou ou no ainda não manifestou? Esse é o problema da igreja. 99% ainda está no ainda não manifestou. Deus queria que pelo menos esse pouquinho daqui saísse disso hoje. Entre o que nós já somos e o que ainda vamos nos tornar, nós precisamos parar de enfatizar o lado
que ainda vai se manifestar e enfatizar o lado do que já somos. Você pode começar a fazer isso nas orações? Eu vou dar pausa nessa música para pedir isso para você. Você pode parar de pedir para Jesus te aperfeiçoar? Porque eu estou falando para mim agora. Porque essa mensagem, eu vou ter que levar ela para casa para mim. Eu vou ter que chegar em casa hoje. Porque, irmão, eu gosto de orar para pedir para Jesus me mudar. Eu gosto demais de orar. Jesus me melhora, me faz um pastor melhor, me faz um marido melhor. E eu fico nesse negócio a vida inteira. Estou acostumado que eu não consigo sair dessa oração. E Jesus está dizendo para mim, por que você não para e não assume o que eu já fiz e não começa a declarar que você já é o que eu já fiz? Vai ser muito mais fácil eu completar essa obra do que você ficar pedindo uma coisa que eu já fiz. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Eu preciso mudar minha oração hoje à noite e dizer, Senhor, eu já sou o que você quer. Eu já sou, eu não estou sentindo, mas eu já sou. Eu não vi, mas eu já sou. Você já fez, já botou a coroa na cabeça dela, botou na minha também. Eu já sou rei. Então me traz o sentimento que Paulo falou que eu tenho que ter. Paulo não falou, tenha o sentimento de inferioridade, que vocês não chegaram lá ainda. Não está esse versículo aqui. Está escrito, se somos perfeitos, tem o sentimento da perfeição. É esse o sentimento que tem que ter. Então, eu queria colocar aqui nesse contexto, 1 Coríntios 3,18. E não precisa abrir. Lá diz assim, porque o mesmo Espírito, porque nós contemplamos, com o rosto descoberto, contemplamos a glória de Deus, face a face, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo mesmo Espírito. O verso não diz assim, nós somos transformados de um estado ruim para um estado bom. O verso não diz isso. O verso diz o quê? De glória em glória. Então, quando Deus faz uma melhora em mim, Ele melhorou de onde? De um nível de glória. O que Ele fez? Ele só manifestou mais um pouquinho daquilo que Ele já tinha realizado em mim. Quando eu vejo a glória melhor, eu só melhorei de nível de glória, mas eu já estava no nível de glória. Mas eu não sabia que eu estava. Eu não sabia que eu já estava. Eu já estava no nível de glória. Vamos vir para o altar, irmão, senão eu vou pregar a noite inteira. E hoje realmente eu corro o risco de pregar a noite inteira, de verdade. Porque nós precisamos ver o que Deus já fez, assumir o que Deus já fez, tomar posse do que Deus já fez. Enquanto você vem para o altar, eu vou ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que diz assim: vós, quais pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí ele diz no versículo 9, vós sois a geração eleita. Ele não falou, vocês vão se tornar. Ele falou, vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são a nação santa. Vocês são o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria perguntar essa noite, quem foi que falou para vocês que vocês são? Foi o pastor Daniel? Quem foi que falou que vocês são tudo isso? Come on! Vós sois a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são a nação santa. Deus, me ajuda nessa noite. Eu vou começar a orar e você ora também. Jesus, me ajuda. Eu preciso assumir o que a tua palavra diz que eu sou. Eu preciso assumir o que a tua palavra diz que eu tenho. Eu quero abrir mão da inferioridade. Eu quero renunciar à insegurança. Eu quero renunciar à mentira que eu não cheguei lá ainda. Eu quero assumir o que a tua palavra está dizendo, que o trabalho de Jesus foi um trabalho perfeito, foi um trabalho suficiente. Não se manifestou ainda, mas eu já sou. Não se manifestou tudo ainda que eu já sou, mas eu vou manifestar. Quando Jesus se manifestar, eu vou me manifestar com Ele em glória. Não é as minhas fraquezas que vão manifestar, é a minha glória que vai manifestar. Não é a minha inferioridade que vai manifestar, é a minha autoridade que vai manifestar, é o meu poder que vai manifestar. Senhor, eu vou parar de pedir para chegar lá, porque eu já cheguei lá. Eu quero pedir a consciência de que eu já cheguei lá. A tua palavra diz que nós já chegamos ao Monte Sião, nós já chegamos à Assembleia dos Santos, nós já chegamos aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, nós já chegamos lá.
aos milhares de anjos, nós já chegamos lá pelo sangue de Jesus. Senhor, o problema é que de onde a gente está vindo, a gente continua carregando o sentimento de lá, do passado. Alguém disse, Senhor, eu renuncio esse sentimento do passado. De quando eu não era nada, de quando eu não tinha nada, de quando eu era um pecador, de quando eu estava desviado, quando eu estava separado. Eu renuncio o sentimento do meu passado, eu não estou mais lá. O Senhor já me tirou de lá, eu já estou num lugar, eu fui assentado, eu não vou ser assentado, eu fui assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu não caí de lá, eu não fui derrubado de lá, eu não fui tirado de lá, eu permaneço assentado lá. Desde o dia que eu recebi Jesus, eu continuo assentado lá. Eu queria declarar para a igreja, ninguém aqui caiu das regiões celestiais, todo mundo está lá em cima. E Jesus, e a Bíblia diz assim, ele foi assentado muito acima de todo o principado, muito acima, não é um pouquinho, não, é muito acima, é lá que eu estou assentado. Alguém diz assim, Senhor, me dá a visão e o sentimento do lugar onde eu estou assentado, da altura onde eu estou assentado. Só enquanto você está aí no altar, eu vou orar e dizer, Espírito do Senhor, eu quero que o anjo do Senhor vai trabalhando em nossa consciência agora, porque nós já somos perfeitos em Cristo. A igreja é perfeita em Cristo hoje. Sim, tem problemas para tirar. Sim, tem problemas para acertar. Sim, tem coisas para limpar. Sim, tem coisas para trabalhar. Mas só vai trabalhar porque nós já somos perfeitos. Só vai fazer porque nós já fomos aperfeiçoados em Cristo. Porque Ele começa a obra do fim para o começo. Ele faz o fim, depois Ele volta para o começo. Alguém diz, Senhor, eu recebo veste de dignidade, de sacerdote, de rei. Alguém põe a mão na cabeça, por gentileza, diz assim, Senhor, eu renuncio toda cinza da indignidade, da inferioridade, e eu recebo a coroa da autoridade do sacerdócio real. Que isso aconteça agora em nosso coração, que isso aconteça agora em nosso espírito, que isso aconteça agora, que nós saímos daqui hoje declarando a perfeição em Cristo, declarando que eu já sou completo no Senhor, eu já tenho, eu já sou, eu já tenho, eu já sou, eu já cheguei lá, eu já estou lá, em Cristo eu já estou lá, que eu tenho o mesmo sentimento de perfeição que Paulo falou que eu tinha que ter, que Jesus falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Jesus me ordenou a ser perfeito, Jesus me ordenou a assumir a perfeição. Só nessa noite nós assumimos a perfeição e nós dizemos, inferioridade, vai embora do nosso coração, vai embora da nossa cabeça, espírito de inferioridade, espírito de insegurança, nós te expulsamos, nós te mandamos embora da Betesda. A igreja é uma igreja perfeita no Senhor. Em Cristo eu sou perfeito, eu sou completo, eu não estou faltando em coisa alguma, ainda não se manifestou, mas eu já tenho tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É tão maravilhoso que a palavra de Deus diz que é difícil terminar isso aqui, é difícil terminar, é difícil fechar o culto, é difícil. O Senhor diz para a gente falar um para o outro assim, você é uma criatura perfeita em Cristo. Se você não fosse perfeito em Cristo, presta atenção, vou até dar uma pausa aqui. Se você não fosse perfeito em Cristo, não tinha como Deus te melhorar. Deus só melhora eu e você, porque nós já somos perfeitos. Escuta, Deus não melhora uma coisa ruim. Não tem como Deus aperfeiçoar uma coisa ruim. Ele só vai aperfeiçoar o que já é bom. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Louvado seja. Sim, precisamos jejuar? Sim. Precisamos ler a Bíblia? Sim. Precisamos nos santificar? A única razão que podemos fazer isso é porque nós já partimos de um princípio de glória. A gente já partimos da perfeição. Nós já partimos da perfeição que nós temos, por isso que a gente aumenta. Aí que ele diz, quem é justo, faça mais injustiça, mais justiça. Por que o justo pode fazer mais justiça? Quem é puro, santifique-se mais. Mas por que ele pode se santificar mais? Entendeu a mensagem? Louvado seja. Agora hora para eu terminar mesmo, de verdade. Eu estou tentando terminar. Alguém estende as mãos e fala comigo. Senhor,
eu vou viver melhor. A segunda metade do ano. Com sentimento de autoridade. E não de